redação especial nesse dia 1º de outubro de 2013, comemorando o centenário da fábrica de renda de bordados EPIC. Temos aqui a presença do presidente da EPIC. Você aprendeu a falar ainda o nome da fábrica? EPIC. Não, EPIC. O EPIC. O EPIC. Obrigado, Emílio. Você fez a pergunta. O EPIC de Florianópolis, ele aprendeu. Zé Beto, quem sabe quando eu chegar... E Bornaldo aprendeu? Não, Bornaldo ele aprendeu. Não é à toa que o vô dele foi presidente do Banco Rico, né? Vocês todos falam errado, Bornaldo. É Bornaldo, não é Bornaldo. Tem um cliente lá de São Paulo, da fábrica. Quem fala Bornaldo? Emílio, Sardá. Emílio, repete a pergunta para o Marco Antônio. Quem fez a pergunta foi Sardá. Tá, vamos ver. O que dificulta a implantação definitiva da região metropolitana? Interesses políticos. Sem sombra de dúvida, a dificuldade que os prefeitos têm de abdicar de poder e de pensar em conjunto. E a burocracia que emperra não só essa questão, mas emperra o país inteiro. Porque você parte do princípio que ter uma região metropolitana, você, para que o ouvinte entenda isso de uma forma bem clara, é ter uma pessoa jurídica constituída, uma conta separada e decidir isso em conjunto. Então, se já é difícil você decidir questões municipais que envolvem prefeito, Câmara Municipal, diversos interesses, você imagina envolver 5, 6 prefeitos, 5, 6 câmaras municipais em torno de projetos únicos. Hoje, Biguaçu, Florianópolis, São José e Palhoça é o mesmo partido ou não? É o PSD, né? Talvez eles não tenham entendido isso ainda. Talvez não tenham visto que isso deveria ser uma facilidade, não uma dificuldade. Seria uma facilidade, no caso. Olha, eu quero informar vocês que eu conversei agora com o Fábio o seguinte: a Rádio Guarujá vai se engajar numa campanha por essa questão da região metropolitana. Nós vamos falar muito desse assunto. Já estamos falando há algum tempo. Mas vamos começar Mas agora. vocês que têm muitos dados a respeito disso, muitas informações. Então nós vamos trabalhar em parceria com a Enflo, para mobilizar o quanto for possível, redes sociais, rádio, todo o nosso esquema de mídia em favor. Vamos vencer essas barreiras politiqueiras. Você tem ideia de quanto a região perde de investimento por ano por essa indefinição em relação à região metropolitana? Acho que basta a gente dizer que são alguns milhões. Principalmente em projetos que são de extrema importância, que são projetos estruturais, como mobilidade urbana, saneamento, a questão do transporte marítimo, por exemplo. É impensável de fazer isso a partir de Palhoça, a partir de São José. Isso só pode ser resolvido unindo a região metropolitana, não existe outra forma. Ô Sardá, eu diria que o problema da região metropolitana se resolve, sabe como? A partir de quando? Do ano que vem. Elegendo políticos, vereadores, prefeitos que tenham essa visão. Estamos tentando eleger o ano que vem. Vamos ver se essa movimentação fez o povo aprender. Nós vamos plantar deputado estadual, federal, governador, isso tudo. Tá lá. Prefeito continua. Pois é, mas nós estamos plantando politicamente as pessoas que vão trabalhar com essa... Marcelo, se nós fôssemos apostar na melhoria da democracia com a eleição de parlamentares, o Brasil teria crescido quantos por cento? Continua a mesma coisa, porque o problema hoje da eleição não é a consciência só popular, é o dinheiro que envolve para eleger pessoas que não tem nada a ver com a sociedade. Qual é a alternativa? Para fazer manifestação? Eu acho que, eu não sei se o presidente da EPO concorda, mas acho que a implantação da região militar, a região metropolitana, desculpa, é mais militar mesmo, a região metropolitana, não deveria obedecer a critérios políticos, deveria obedecer a critérios técnicos. Por exemplo, se o Congresso adotasse... Não a política partidária. Não, política mesmo. Porque política de partido. Política mas se o Congresso determinasse que a região metropolitana obedeceria somente critérios técnicos, não haveria interferência política. Mas isso não existe. Mas a política necessária é uma atividade meio, não como atividade fim. E hoje ela é utilizada como atividade fim. Por isso que eu digo aos senhores e digo aos ouvintes que nós começássemos a trabalhar questões pontuais, como por exemplo, acabar com a reeleição da atividade meia. Acabar com a eleição do legislativo, reeleição, a gente começaria a quebrar
essa hierarquia, essa necessidade de poder pelo poder. Então o prefeito entra, muda o mandato, por exemplo, para 5 anos, ele fica 5 anos e ponto final. Ele pode voltar. Essa é uma proposta da ENP. Essa é uma das propostas que nós estamos discutindo. Eu não poderia dizer a você que é uma proposta da ENP, porque é uma proposta da mas é uma ideia de mudar a regra do jogo. Ô Marcos, e não brigar pelo jogo. Por mais competente que seja o sujeito, por mais honesto que seja o sujeito, por mais trabalhador que só ele vai fazer o que em 5 anos? Você vai ter que deixar um para outro. Vamos fazer uma discussão. Se houver um processo, se houver um processo de planejamento do município, as pessoas passam e fazem aquilo que foi planejado em prol da sociedade. O Juscelino fez Brasília, meu filho. Em quantos anos? Aí deixou uma externa que nós estamos pagando até hoje. Ah, bom, mas não interessa. O Marcos colocou uma coisa no início que é interessante. Que, por exemplo, um prefeito ele tem que governar pensando num planejamento de médio e longo prazo. Agora, pergunta, o que tu faz em 5 anos, cara? Muita coisa. Eu nem recupero o investimento de 5 anos. Olha, investimento de político? Não, nada. Tu montar uma fábrica, em 5 anos tu vai Se tu pensar assim, tu sai na mesmice e vícios políticos e não se renova a um século. Mas há uma coisa, Marco, que isso aí eu acho que o Brito pode ter um pouco de razão, é que no primeiro ano de governo é com o orçamento do antecessor. É um ano meio perdido. Mas vai ser que aconteceu em São José, se o prefeito cada prefeito pegar o município como a prefeita pegou São José, realmente não há condições. Agora, se o prefeito que assume tem que trabalhar geralmente o prefeito que assume diz que assumiu com dívida e o prefeito que sai diz que deixou. Olha, eu quero deixar um exemplo muito claro para vocês. Eu assumi a ENP tem 3 meses. Eu não precisei de 24 horas para me adaptar, porque a entidade estava preparada para uma continuidade de gestão. E eu estou fazendo uma gestão de 2 anos. Aí entra a guerra política. Política existe no meio empresarial também, só que nós temos que preservar a entidade. A entidade é acima de tudo. A dona Silva, por exemplo, participou durante muitos anos do Conselho Deliberativo e sabe do que eu estou falando. A gente pensa primordialmente na entidade. As discussões políticas existem, as divergências de ideias existem, mas a entidade é acima de tudo. Tanto que nós somos a maior entidade empresarial do Estado e a que mais cresce. Olha, eu acho que a política, ela está precisando de uma limpeza. Nós não podemos ressassar a palavra política, pelo amor de Deus. Agora só nós não podemos demonizar, mas só que o prefeito causa tanta demonização que essas manifestações estão dando. Mas só que o prefeito ele planeja o seu mandato, não o município. Esse é o grande problema. É verdade, isso é verdade, senhor. Nessa mesa hoje, teve gente que chamou o prefeito de mentiroso e teve gente que pediu que o Poder Executivo intervisse junto com o Poder Legislativo. Ou seja, que a Prefeitura, que o Executivo fosse lá e derrubasse um prédio que é da Câmara de Vereadores. Está todo mundo entendendo aquele político. Reitero isso. A gente vive uma situação tão complexa. Isso tudo uma opinião do político. Eu quero deixar um exemplo para vocês. O Nadal de mentiroso. Uma situação complexa é que o cidadão é eleito para o Legislativo, é eleito por quem? É eleito pelo povo. Para representar o povo, para legislar e para fiscalizar o Executivo. E o que ele faz? Ele liga para o Executivo. Esse tipo de situação tem que acabar, porque há um confronto aí de interesse. Ele está simplesmente abandonando quem votou nele, porque ele foi eleito para legislar e para fiscalizar o Executivo. E para onde é que ele vai? Para o Executivo. E volta para o Legislativo quando ele bem entender. Então, essas mudanças pontuais que nós precisamos fazer. E muitas vezes, presidente, o senhor falou certo aí, e muitas vezes invertendo o clamor popular, a lógica popular da urna. Porque o sujeito às vezes é eleito para fazer oposição, termina a eleição, o governador ou o prefeito atravessa a rua, chama toda a oposição para integrar o secretariado e acabou a sua oposição. O sujeito foi eleito para ser oposicionista, então ele tem que ficar ali e não ficar fazendo acordo durante 5 anos e não fazendo o que ele fez, e não fazendo o papel que o povo lhe deu na urna. Não do tipo oposição como rebelde sem causa, né? Mas uma oposição inteligente, exatamente, em prol da sociedade. O país tem democracia, oposição é situação, tem que ter. Se vocês assistirem um vídeo que tem do Observatório Social de Itajaí, o cidadão que fez esse documentário fez uma pergunta para um dos vereadores mais antigos de lá, perguntou para ele, diante de tanta corrupção em Itajaí, diante de tantos problemas que a Câmara Municipal tem, como é que o senhor nos diz aqui, nos explica por que as pessoas continuam sendo eleitas?
Tu sabe que o povo não aprendeu a votar? Infelizmente, em Itajaí, as pessoas saem à rua e dão meia dúzia de tijolo, um caminhão de barro e isso vale voto ainda. E esse documentário é do ano passado. A gente não está falando da década de 50, de 60, não, está falando do ano passado. E estamos falando de uma cidade que está aqui do lado. Teoricamente, uma das mais cresce aqui na região, teoricamente deveria ser politizada e está vivendo esse tipo de drama. Então, enquanto não mudar a regra do jogo, esse tipo de poder vai perpetuar em prol de pessoas de uma pequena elite e não da sociedade como interesse coletivo. A gente distribui Bolsa Família para 9 milhões de pessoas. E cada pessoa dessas tem 5 pessoas, faz as contas de quantas pessoas beneficiam da Bolsa. Ô Chico, sabe como é o nome da praça central de São José? Praça Central de São José? Não sei. E o Brito sabe, ele vai dizer agora. O Brito sabe qual é o nome da praça. Ele tinha que saber. Ele tinha que saber. Tu sabe título, tem que saber, Gaúcho. Ercílio Luz, o nome do bisavô dele. Tu sabe qual é a praça? O nome do bisavô dele. Não pega, eu não vou saber onde é a rua do meu avô. E isso muda o que na nossa discussão? Não muda. A outra coisa é o seguinte, mandaram perguntar pro Emílio como é que foi a convivência dele na infância com o Carlos. O Carlos, o avô da cidade. Não é nem o bisavô. Muito intensa. Porque eu ficava apreciando aquele monstro negro, né? Ali no estaleiro, com o atracado. E a minha família tinha muitas relações com o comandante do ANA. Comandante. Começo do século XX. Não, meu amigo, isso aí é final dos anos 50 para os anos 60. O Quiriguinho era teu parente? O Quiriguinho que vendia gelo era teu parente? Não conheço. Não, Cacamaro como tu? Não, Cacamaro? O Magali como tu? O Quiriguinho? Ladrão de galinha? O Magali. Você lembra quando ele chegava lá com o gelo pra botar na geladeira de madeira? Não, isso eu não me lembro. Mas eu me lembro do meu pai chegando com o gelo da fábrica para botar dentro Não vocês eram pobres, né? O Quiriguinho levava gelo pra você. Não de pobreza, irmão. Mas meu pai tinha carro, um Oldsmobile. Eu cheguei a conhecer. Queria agradecer ao presidente da ENF. Presidente da ENF, Marco Antônio Cardoso de Souza, pela participação nesse programa comemorativo especial aqui da fábrica. Bom, Brito, eu não sei. E primeiro agradecer ao Marcos, se o Brito deixar, né? São 2 horas. Você imaginou o Brito a Rádio Guarujá num cerimonial da Dilma? Não, vai bater na Dilma. Não, escuta, não esquece do Pierre, coitado. Meu amigo Pierre, o Pierre tá lá sozinho, diante de um estúdio vazio. Detalhe, ele tá tendo trauma. O Galina foi pra lá, esqueci de avisar o Galina que era aqui. Tá tendo um trauma. E dizer que a Rádio Guarujá vai ser parceira dessa questão da região metropolitana. Eu acho que isso aí realmente é uma necessidade para a nossa região. Agradecer a presença, Marcos, dizer para a dona Silvia, parabenizar a dona Silvia e o Fábio, que são da família, né, que o papo de redação também do grupo da Rádio Guarujá, parabenizando não só a fábrica, mas esses anos todos de grupo que vocês levam também, que a gente faz parte e se orgulha disso. Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao nosso convidado, presidente da ENF, o Marcos, a fábrica como filiada, como associada da ENF, participa de toda essa programação e desse esforço que faz, tentando sempre resolver, ou pelo menos discutir as causas da nossa São José. Agradeço a Rádio Guarujá, agradeço Pierre, primeiramente. Pierre tá lá e esse é o Leandro Francisco. São parecidos. Cortou o cabelo. Todos eles são balofinhos. Todos eles são balofinhos. Diria Paulo Brito. Bom, o Chico, que comanda muito bem a equipe, tá? Marcelo Fernandes. Agora uma queixa. Que é um prazer estar aqui conosco hoje. Emílio, grande amigo. Só apenas uma queixa. Fábio também. E o nosso amigo, muito calmo, muito tranquilo, Brito. O único que almoçou foi o Paulo Brito. Todos nós aqui não almoçamos, então ficamos devendo essa. Não, fica o registro da minha queixa. Olha, mas eu quero agradecer realmente, porque eu acho que a fábrica, com 100 anos,
com todos esses nossos funcionários, participando também dessa nossa programação especial aqui da Rádio Guarujá. Eu desejo que Fábio e Luciana, como vice-presidente que são, que eles continuem tocando a empresa junto comigo. E com o Edgar, né? Mas o doutor Edgar é especial, né? E que ela realmente chegue a mais 100 anos. É isso que a gente busca, é isso que a gente faz. No Brasil, que às vezes é difícil ser empresário, né? Está aqui o meu colega aqui da AENFLO, que não me deixa mentir, mas eu acho que vale a pena. Quando a gente luta com as armas que a gente tem, com sabedoria, dentro do mercado de trabalho, com inovação, a gente consegue chegar lá. Muito obrigada a todos. O Brito hoje não vai. Uma das funcionárias pediu um autógrafo. Então, hoje ele vai ficar impossível na nossa plateia aqui. Obrigado, dona Silvia. Peraí, Brito, posso terminar o programa? Olha, deixa eu registrar que a dona Silvia... Eu não dou a mínima importância para essas coisas, cara. Aquele ali que é meu chefe, não me conhece. O outro que viveu com o Carlos Eito, que já tá esclerosado. Olha aqui falando. Quem com poder intervir no outro? O outro chamou o prefeito mentiroso. E aí, só para dizer, o prefeito chama Natal. Passasse o programa inteiro chamando o cara de Natal. Natal. Tu falou Natal. Tu falou Natal. Natal, Zé Natal. Dona Silvia, parabéns mais uma vez, obrigado. Marco Antônio, Fábio, Marcelo Fernandes, só queria registrar que a dona Silvia desencantou hoje. Durante muitos anos ela disse: dona de rádio não fala. E hoje ela falou. Mas os dois puxaram o saco da patroa, cara. Os dois. Aquele puxou o saco do patrão, o outro puxou o saco. E agora tu vai ter segurança. Ele veio aqui para acertar o retorno dele, né? 2 horas. Pierre, Vamos lá, bota de novo essa vinheta aí. 2 horas, 4 minutos. Obrigado, Leandrão. Obrigado, Pierre. Obrigado a você que está participando da gente com um papo de redação. Não bota não, o chefe pediu para botar, não bota não. Rodrigo Fetter com Guarujá.